Fala, meu povo! Professor Marcos Paulo Araújo na área, se derrubar é pênalti, dando início a mais uma aula sobre direito previdenciário. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos falar aqui sobre benefícios e serviços do regime geral de previdência social. Assim, nós começamos a entrar nos benefícios em espécies, tudo bem? Espero que você goste desse conteúdo, que você continue aí nos assistindo no canal Sejumpa, tá certo? E é claro, se gostou, curta, compartilhe, faça com que o algoritmo do YouTube entenda esse conteúdo como sendo relevante e possa aí estar levando para outras pessoas, tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Pois bem, sem maiores churumelas, veja aí comigo na tela, ó. Benefícios e serviços do regime geral de previdência social, tá certo? O que é que nós vamos falar? Os benefícios são dos segurados, nós sabemos, E também existem os benefícios dos seus dependentes. Por hora, nós falaremos aqui sobre os benefícios dos segurados da Previdência Social. São aquelas pessoas que contribuem, mês a mês ali para a Previdência Social, para possuir algum direito, algum benefício, Nós sabemos que esses benefícios, na verdade, os que dizem respeito à Previdência Social, há uma mitigação do princípio da universalidade, pois faz jus ao benefício aí da Previdência Social aqueles que de fato contribuem mensalmente, que têm carência, que possuem aí tempo de contribuição ou que possuem a qualidade segurada. Então, portanto, nesse contexto, só faz jus ao benefício e serviço aí do regime geral da Previdência Social aqueles que de fato contribuem para tal fim. Tá ok? Tranquilidade até aqui? Pois bem, nós temos o primeiro benefício, que é a aposentadoria por incapacidade permanente. Nós também sabemos que essa aposentadoria por incapacidade permanente, outrora, foi chamada antes da reforma aquela aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez foi substituída pela aposentadoria por incapacidade permanente. Isso se deu, na verdade, após a emenda constitucional número 103 de 2019. Então, não há que se falar mais na aposentadoria por invalidez, e sim a aposentadoria por incapacidade permanente. Tudo tranquilo até aqui? Pois bem, o próximo benefício que nós temos é a aposentadoria por idade e tempo de contribuição, A aposentadoria por idade e tempo de contribuição, também conhecida como aposentadoria programada, isso mesmo, a aposentadoria programada. Esse nome surgiu aí através da emenda constitucional número 103 de 2019. Então nós temos a aposentadoria por idade, é uma espécie de aposentadoria, e temos ainda aqui a aposentadoria por tempo de contribuição, ok? Esta aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos ela no formato da aposentadoria por tempo de contribuição comum, E temos uma aposentadoria que é aquela dos professores do ensino básico. Como assim, professor? Nós sabemos que a aposentadoria dos professores, na verdade, e fala como sendo uma aposentadoria especial. Porém, gente, na verdade, nós sabemos que a aposentadoria do prof aí não é uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria por tempo de contribuição, tá certo? Com um tratamento, é claro, diferenciado no que diz respeito aos anos aí empregados. Então, portanto, é também uma das espécies de aposentadoria programada, ok? Vale ressaltar que a aposentadoria por tempo de contribuição, a moda antiga, e por que o professor diz isso? Porque, como vocês podem observar aí na tela, houve a reforma previdenciária através da emenda constitucional número 103 de 2019. E, em razão disso, extinguiu-se a aposentadoria por tempo de contribuição à moda antiga, em que tínhamos aí tão somente o quesito, o pré-requisito, como sendo as contribuições vertidas para o INSS, para quem faz essa gestão aí do regime geral. Atualmente, há a necessidade de uma acumulação, quer seja da idade, bem como o tempo de contribuição. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Então, pois bem, nós temos ainda a figura da aposentadoria por tempo de contribuição, porém um novo formato, não mais com essa nomenclatura, tá bom? Hoje chama-se aposentadoria programada por tempo de contribuição, mas é uma aposentadoria programada em que há a necessidade de eu ter tanto a idade
quanto ao período de contribuição para poder fazer jus ao benefício. Nós falaremos isso mais adiante, isso aqui eu só estou passando de uma forma sucinta por hora, os benefícios dos segurados, tudo bem? Não se preocupe, não se aveste, porque o professor irá adentrar com mais profundidade nesse tema nas aulas seguintes, subsequentes. A aposentadoria por idade dos trabalhadores rurais, né, os garimpeiros, os pescadores artesanais, seringueiros. Esta é tida como uma aposentadoria, na verdade, também não é uma aposentadoria especial. Esse tipo de aposentadoria dos trabalhadores rurais, né, dos segurados especiais, na verdade, é uma aposentadoria por idade, tudo bem? E recebe, é claro, um tratamento diferenciado que decorre da própria Constituição Federal, no artigo 201, bem como, né, da própria Lei de Benefícios, né, se a gente for parar para observar, lá no seu artigo 48 vai falar e seguintes desta aposentadoria com uma redutor de idade, tudo bem? Então não é uma aposentadoria especial, é uma aposentadoria por idade, em que, na verdade, nós temos uma redução da idade. Então, por conta disso, é uma aposentadoria normal como a outra qualquer. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Tudo certo? Sigamos então adiante. Aposentadorias especiais são aquelas aposentadorias que, na verdade, né, os seus segurados ou segurados da Previdência, eles estão expostos a agentes nocivos à saúde, né? E bem como as pessoas com deficiência. Então, portanto, nessa circunstância é que nós temos as aposentadorias especiais, né? O trabalhador, no seu dia a dia, na lida dele, ele trabalha de forma exposta a alguns agentes nocivos e que, por conta disso, fazem jus aí ao recebimento dessa aposentadoria especial, 25, 15, 20 ou 25 anos de serviço, é claro, e demais requisitos para cumprimento da sua exigência. Tudo bem até aqui? Então, nós já vimos a aposentadoria, como você pode ver inicialmente, por incapacidade permanente, que um dia chamamos de aposentadoria por invalidez. Nós temos a aposentadoria por idade, né, normal, bem como a aposentadoria por tempo de contribuição, que extinguiu-se e hoje nós temos uma aposentadoria que nós chamamos de programada. A aposentadoria por tempo de contribuição nós vamos encontrar ainda algumas pessoas que existem ou que estão na regra de transição, porém isso tende a acabar e doravante, após a reforma, é claro, nós passaremos a ter uma aposentadoria programada. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem a aposentadoria comum, né, em que os requisitos são hoje, atualmente, idade mínima, e a gente vai estudar isso mais adiante, idade e tempo de contribuição, e temos ainda a aposentadoria dos professores, tudo bem até aqui, né? Os professores do ensino básico aí da rede pública municipal, da rede pública privada, tudo bem, tudo tranquilo, desde que sejam aí submetidos, né, ou submissos ao regime geral de previdência. Temos a figura da aposentadoria por idade dos trabalhadores especiais, que são considerados aí como segurados especiais, né? Os trabalhadores rurais, os garimpeiros, os pescadores artesanais, né? Enfim, o seringueiro, todos esses tipos de pessoas, né, inseridas nesse contexto são tidas como segurados especiais. Por fim aí nós temos, né, por fim não, mas temos outras ainda, temos as aposentadorias especiais daqueles segurados que estão sujeitos ou expostos aos agentes nocivos, né, pessoas que estão diariamente sujeitas aí aos agentes nocivos, e bem como as pessoas com deficiência. Dando continuidade, nós temos a figura do auxílio-doença, benefício hoje conhecido como benefício por incapacidade temporária, né? Antigamente nós chamávamos de auxílio-doença e hoje, após a reforma, é auxílio por incapacidade temporária. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá. Salário-família é outra espécie de benefício, né, voltado aí para os segurados. Então, portanto, salário-família é um direito, é um benefício da Previdência para os segurados da Previdência normalmente, ok? Salário-maternidade também é outra espécie de benefício do segurado para que você possa ter conhecimento. Vejamos, o auxílio-acidente também é um outro benefício da Seguridade, melhor dizendo, da Previdência Social voltado para os seus segurados. Então, tudo isso aqui, na verdade, todos esses benefícios, eles exigem, né, eles requerem o cumprimento de exigências para a sua concessão. Tudo tranquilo? Benefícios agora voltados para quê, gente? Voltados para os seus dependentes, né? Os dependentes de quem? Dependentes dos segurados, beleza? Os dependentes dos segurados também fazem jus ao recebimento de alguns benefícios, né? Ainda que temos aí também a figura da pensão por morte. Os benefícios dos segurados, ou dos dependentes, melhor dizendo, em vida, são os seguintes: a pensão por morte é uma delas, né? Eu faleci, o professor falece e deixa a pensão por morte para sua esposa ou até mesmo para os seus
filhos, tudo tranquilo? Temos o auxílio reclusão, o professor foi preso e por conta disso o professor tendo a qualidade de segurado, né, a esposa ou a família do professor fará jus ao recebimento do auxílio reclusão. Até aqui 100%. Então nós temos duas espécies de benefícios, lembrem-se disso, dos dependentes. Nós temos a pensão por morte e nós temos o auxílio reclusão. São as duas espécies de benefícios dos dependentes. Caindo na sua prova, você não vai esquecer jamais de que somente essas duas espécies de benefícios é que dizem respeito aos dependentes dos segurados, beleza? Mas atenção, gente, atenção, por quê, professor? Porque o seguro-desemprego não é um benefício previdenciário, isso mesmo, ó, não é um benefício previdenciário o seguro-desemprego. E isso já caiu em prova, muito embora talvez não caia com tanta frequência, porque como nós sabemos, existe uma certa, como é que eu posso dizer para vocês, não diria uma certa dúvida, né, mas há uma certa discussão quanto a essa possibilidade, se de fato o benefício aí do seguro-desemprego é ou não um benefício previdenciário, conforme preceitua o artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 91, também conhecida como a Lei dos Benefícios. Tudo certo, gente? Tudo tranquilo? Sigamos adiante. Vamos falar agora sobre a aposentadoria e vínculo de emprego. Vamos dar início, né, à nossa fala, falando aí um pouco sobre a aposentadoria, né? O que acontece quando eu, enquanto segurado, aposento? Não é verdade? As discussões que existiam ou que existem. Vejamos, né? A aposentadoria é a prestação por excelência, né, da Previdência Social, juntamente com a pensão por morte. Então, portanto, a aposentadoria, perceba aqui, ó, a importância da aposentadoria no contexto da Previdência Social, bem como a pensão por morte. Tá certo? Isso daqui, na verdade, é uma prestação por excelência, como a doutrina chama, uma prestação por excelência. Por quê? Porque, na verdade, tanto a aposentadoria quanto a pensão por morte, gente, visa substituir, né, os rendimentos de quem? Do segurado, né? Isso, na verdade, tem reflexo aonde? Na subsistência familiar, tanto do segurado, né, tanto do segurado quanto do seu dependente, né, daqueles que de fato deles dependem. Então, por isso que a aposentadoria, bem como a pensão por morte, são benefícios que, na verdade, né, são importantes, né, são importantes no contexto, né, digamos assim, da Previdência Social, porque ele visa dar uma dignidade, quer seja para o segurado, uma dignidade mínima, né, digamos assim, para o segurado, bem como para os seus dependentes, né? Se assim não fosse, na verdade, de que adiantaria a gente estar contribuindo ao longo dos anos para chegar após a morte, digamos assim, deixar os nossos entes queridos, né? Na verdade, aquelas pessoas que ficarão aqui desprotegidas, correto? Bem como nós sabemos que existem também os riscos sociais, tudo bem até aqui, tudo tranquilo. Então, compreenda que, quer seja aposentadoria, quer seja pensão por morte, é uma prestação, né, da Previdência Social reconhecida como sendo de excelência por atender, na verdade, ou fazer com que, né, os segurados e seus dependentes possam levar uma vida digna, quer seja na época da aposentadoria do seu segurado ou em sua falta, em havendo óbito, isso irá se transferir para os seus dependentes. Tudo certo? Vamos lá. A aposentadoria é garantia constitucional minuciosamente tratada no artigo 201 da Constituição Federal com as alterações das emendas constitucionais número 20 de 98, 47 de 2005, 103 de 2019. Eis aqui a última e a grande reforma da Previdência Social. Então perceba que, diante da magnitude, né, de ser a aposentadoria uma prestação por excelência, né, a própria Constituição Federal traz no seu corpo especificamente tratando sobre a aposentadoria, onde está isso, né, como sendo uma garantia constitucional, e isso você vai encontrar no artigo 201 da Constituição e demais. Outros artigos também falam sobre a aposentadoria. E, diante dessa magnitude, nós tivemos também importantes atualizações através de emendas constitucionais, a número 20, 47 e a de 2019, que é a última reforma da Previdência Social, beleza? 100%? Vamos embora. Por quê? Porque, ó, de acordo com o artigo
181B de bola do Decreto 3.048 de 1999, né? Essa redação é dada pelo Decreto 3.265, né? Também de 1999. As aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis. O que isso quer dizer, professor? Que uma vez concedida a aposentadoria ao segurado, este segurado ele não pode, né, reverter tal situação, bem como ele não pode renunciar esta aposentadoria. Mas perceba o seguinte, que isso acontece quando há um saque do benefício. O benefício ele foi concedido ao segurado, o segurado ou a segurada vai lá e saca esse seu benefício, ele recebe. A partir deste momento, isso se convalida. A partir desse momento, o segurado ele não pode mais, você não pode mais simplesmente reverter esta situação. Você concordou com aquele benefício, você aceitou a aposentadoria, então, portanto, você não poderá mais renunciar a este benefício ao qual lhe foi deferido. É óbvio, eu não estou a te dizer que não cabe revisão desse ato de concessão, tá? Este benefício, uma vez contendo erros no seu cálculo, eles poderão ser facilmente auditados, contestados, ou então isso é possível sim. O que você não pode é reverter essa situação após a realização do saque, após o recebimento do fundo de garantia, tudo bem? Mas enquanto que isso não ocorre, você pode sim deixá-lo lá quietinho no banco e pleitear um melhor benefício, tá certo? Alterando inclusive a data da entrada do seu requerimento, que é o que nós chamamos de DER no direito previdenciário, que é justamente o momento em que você vai até o INSS para poder pleitear o seu benefício previdenciário. Então lembre-se, uma vez concedida a aposentadoria, ela é irreversível e ela é irrenunciável. Tudo certo, gente? Tudo tranquilo até aqui, 100%, sem churumelas. Sem maiores delongas, sigamos adiante. Vamos lá. Estabelece o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8.213 de 1991, que é a Lei de Benefícios Previdenciários. Esse artigo 18, parágrafo 2º diz o seguinte, que olha, o aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade sujeita a esse regime ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício desta atividade, exceto o salário família e a reabilitação profissional. O que esse artigo quer dizer? Eu me aposentei, eu não posso mais renunciar ou trazer de volta, né, aquela situação irreversível, eu sou vinculado, aqui nós estamos falando do regime geral da Previdência, então, portanto, se eu me aposento, eu não farei mais jus à prestação alguma da Previdência Social, a uma aposentadoria, por exemplo, a uma pensão por morte, por exemplo, ou pensão por morte não, mas o auxílio, incapacidade, por quê? Porque, na verdade, eu já sou filiado, eu já sou aposentado. Mas, professor, eu irei contribuir? Sim, você continuará contribuindo para a Previdência Social. Isso é o que nós chamamos de princípio da solidariedade, tudo bem? Mas você não fará jus a nenhuma outra prestação do regime geral da Previdência Social, beleza? Tudo certo? Sigamos. Ressalte-se ainda que o segurado que tenha perdido a qualidade de segurado, tá certo? Mas tenha chegado a implementar os requisitos para a concessão da aposentadoria ao tempo em que era ainda detentor da qualidade de segurado, faz jus ao benefício nos termos do artigo 102, parágrafo 1º da Lei 8.213 de 1991, mais conhecida como Lei do Benefício. Veja o seguinte, que muitas vezes, para a concessão, né, digamos assim, daquela aposentadoria tão esperada, não há necessidade de, quando do requerimento, eu ter a qualidade de segurado. A qualidade de segurado, em alguns casos, ela será exigida, por exemplo, no mínimo, ter as últimas 12 contribuições aí, né, junto ao INSS para poder receber o meu auxílio por incapacidade temporária. Não vamos mais falar do auxílio doença. Então veja que nesses casos há uma exigência, há a necessidade de se ter a qualidade de segurado. Porém, em se tratando de aposentadoria, uma vez preenchidos os requisitos lá atrás, quais seriam esses requisitos, né? Carência,
idade, se for o caso, uma vez preenchidos os requisitos lá atrás, mesmo que o segurado tenha passado por um período sem trabalhar, sem auferir renda, esse segurado, por sua vez, fará jus ao recebimento da sua aposentadoria, porque, em tese, ele já teria aí o direito adquirido. Tudo bem? Tudo tranquilo? Pois bem, a aposentadoria, na verdade, ela não impede o exercício de uma atividade, tá certo? Salvo na aposentadoria concedida por invalidez ou por incapacidade permanente. Então fica aqui a exceção. Em que sentido? A aposentadoria, via de regra, você pode sim voltar a trabalhar, né? Não é porque você se aposentou que você não vai poder voltar a trabalhar. Isso é possível? É. Porém, gente, o que não pode acontecer é em se tratando de uma aposentadoria por invalidez. Uma vez eu me torne inválido e venha a receber um benefício, ou seja, não havia a razão de ser. Por quê? Ou da concessão do meu benefício. Porque, ora, se eu estou recebendo um benefício por uma incapacidade e eu volto a trabalhar, né, incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez, e eu volto a exercer uma determinada atividade que me capacite, que eu esteja inserido no mercado de trabalho e recebendo por aquele rendimento, ora, não faz sentido eu estar recebendo uma aposentadoria por invalidez, correto? Em alguns casos é que se admite, inclusive, o recebimento, compatibilidade aí com o auxílio acidente, mas nós não estamos tratando disso aqui. Nós estamos tratando que se você for aposentado, via de regra você poderá aí estar recebendo, né, naturalmente o benefício da sua aposentadoria. Porém, se você for aposentado por invalidez, nesse caso, você não poderá trabalhar regularmente, né, e receber ao mesmo tempo ou concomitantemente o benefício aí pela aposentadoria por invalidez, tá certo? E isso decorre do artigo 168 do decreto 3048 de 99, que diz que, salvo nos casos de aposentadoria por invalidez, o retorno do aposentado à atividade não prejudica o recebimento de sua aposentadoria, que será mantida no seu valor integral. Então, portanto, a exceção, a regra, é que você pode sim voltar a trabalhar e é óbvio, você voltando a trabalhar, principalmente aquele ou aquela que se aposentou um pouco cedo, retornou ao mercado de trabalho, comece a trabalhar e comece a pagar, digamos assim, a recolher para os cofres da Previdência. Quanto a isso, não há problema algum. Ele vai continuar recebendo o benefício dele, a aposentadoria dele, bem como continuará recebendo ali formalmente o valor, né, do seu trabalho, né, no qual ele trabalha, está recebendo. E em cima desse valor, sobre esse valor, haverá uma contribuição, né, a contribuição enquanto segurado. Tudo bem? Então, portanto, somente no caso de aposentadoria por invalidez é que o segurado não poderá voltar a trabalhar. Tudo certo? No que tange a aposentadoria por invalidez, o artigo 57, parágrafo 8º da Lei de Benefícios, Lei 8.213 de 1991, impede o segurado de continuar ou retornar exercendo atividade ou operações que sujeitem aos agentes nocivos, sob pena de cancelamento automático do benefício. Como assim, professor? Se ligue, ó, você trabalha aí no exposto a agente nocivo, periculosidade, você tem direito aí a uma aposentadoria. Como é que eu posso te dizer? É uma aposentadoria especial, né? Você recebe insalubridade, você recebe uma periculosidade, enfim. Então, por conta disso, dessa atividade penosa, periculosa, né, ou insalubre, aí você está recebendo esse tratamento diferenciado. Então, portanto, o que diz aqui o parágrafo 8º do artigo 57? Olha, se você vier a ter o benefício concedido em virtude de uma aposentadoria especial, em virtude de estar trabalhando, exercendo uma atividade penosa, tá? Não poderá você continuar trabalhando ou exercendo aquela atividade, né, exercendo o mesmo ofício, sob pena de cancelamento do seu benefício previdenciário, né? Porque assim, olha, se você teve esse tratamento diferenciado é porque a lei exige e houve-se um estudo para que lhe fosse concedido. Então não faz sentido algum você estar recebendo esse benefício e ainda assim permanecer, né, exposto a esse perigo, a essa nocividade, porque visa aqui proteger a vida do trabalhador. Nada impede que você continue trabalhando em outras funções, mas não naquela especificamente que gerou ou que ensejou a concessão da sua aposentadoria. Tudo bem até aqui? Agora, neste ponto, nós vamos falar aqui sobre a aposentadoria
e o vínculo de emprego, tá certo? A aposentadoria e o vínculo de emprego. Como assim, professor? Porque, na verdade, havia uma certa, como é que eu posso dizer para vocês, divergência, uma certa polêmica quanto à aposentadoria da pessoa e o recebimento, de um benefício se eu continuasse trabalhando. Eu solicitei de forma voluntária, de forma amigável a minha aposentadoria e haviam duas correntes doutrinárias sobre essa temática de que havia-se aí um rompimento do vínculo empregatício, Isso principalmente na seara do direito do trabalho. E havia um outro entendimento dizendo que não havia esse rompimento desse vínculo e que por conta disso, na verdade, o que acontecia? E a pessoa poderia estar aí, continuar trabalhando, o contrato de trabalho seria o mesmo, Então, sobre essa temática, o Supremo Tribunal Federal concedeu, na época, uma liminar em que suspendia a aplicabilidade desse entendimento com relação ao desligamento do funcionário que houvesse aí requerido, a sua aposentadoria. Então, portanto, diante disso, o que acontece? Passou-se o tempo, e o Supremo falou o seguinte, olha, não é possível que essa situação perdure, tudo bem? É inconstitucional esta norma, que determina o desligamento, na verdade, do funcionário pelo simples fato dele ter se aposentado, pois isto viola, aí os preceitos constitucionais relativos à proteção ao trabalho e à garantia, à percepção dos benefícios previdenciários. Então, o Supremo entendeu, quanto a essa determinação legal, artigo 453, parágrafos 1º e 2º, parágrafo 1º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, como sendo inconstitucionais, porque assim, lá, principalmente no parágrafo 2º, vai dizer que o segurado, o trabalhador, uma vez tendo requerido, digamos assim, o seu benefício, ele perde o vínculo empregatício, ele é mandado embora. O Supremo falou, olha, não há que se falar em perda do vínculo e se isso acontecer, é uma despedida, digamos assim, motivada e o segurado ou o trabalhador, nesse caso, ele fará jus ao recebimento das verbas rescisórias. Então, hoje, o entendimento do Supremo, no que diz respeito à despedida imotivada ou não, dessas pessoas, digamos assim, pelo fato de serem aposentados, hoje não existe mais, isso é ultrapassado. Mas há uma diferença, uma ressalva por parte aí dos empregados públicos ou dos servidores públicos que estão regidos também pela CLT ou que estão vinculados ao regime geral de previdência social e nós vamos falar isso mais adiante. Então, nesse caso, não há que se falar em despedida. O plenário, quando julgou aí, digamos assim, o mérito dessa questão, ele diz o seguinte, que não se pode exigir por lei a ruptura do vínculo do emprego em função da aposentadoria, em função da aposentadoria, que é medida inconstitucional até decisão em contrário. Então, portanto, o Supremo falou o seguinte, quando fixou como sendo um ponto de controvérsia, repercussão geral, falou não pode a lei simplesmente dizer que o rompe-se, digamos assim, ou obriga ao rompimento desta, como é que eu posso dizer para vocês, deste vínculo empregatício, tão somente pelo fato de termos aí pedido concedido da aposentadoria àquele funcionário, àquela pessoa que tinha o seu contrato mantido, porque na verdade é uma relação entre as partes, tudo bem? Tudo tranquilo? Vejamos, em relação aos servidores municipais, os ocupantes de cargos efetivos, mas vinculados ao regime geral da Previdência Social, pelo direito a permanecer no cargo após a aposentadoria, nós temos o ARE, o agravo em recurso especial 117 mil, ou 1.772.739 do Rio Grande do Sul, que é de 2019, e ao mesmo tempo, pela impossibilidade da continuidade desse serviço, nós temos 1.235.997 também do Rio Grande do Sul, do dia 22. Não percebam que, no que diz respeito aos funcionários públicos que são vinculados aos regimes de previdência, do regime da Previdência Social, há uma controvérsia acerca, por parte do STF, se há ou não rompimento desse vínculo. Mas isso acabou e a gente sabe que com a reforma da Previdência Social, a gente sabe que nesse caso específico, hoje, atualmente, na data da gravação desse vídeo, a Constituição mudou e rompe-se o vínculo, sim, com o município aí, ou com o ente federativo, no caso que esteja vinculado o segurado
ao regime geral da Previdência Social. Para a gente não esticar mais, eu volto daqui a pouquinho dando continuidade ainda sobre essa temática, tudo bem? Vejo você, se você chegou aqui, gostou, curta, compartilhe, deixa o seu like, ó, tá aqui na tela, bem no cantinho, ó, deixa aqui o seu joinha se você assistiu aqui, inscreva-se no nosso canal, o professor fala isso porque, na verdade, muitos vêm aqui, assistem o canal e vão embora, assistem às aulas. Beijo grande no seu coração, vejo você daqui a pouquinho, vamos lá, pai bola, fui!